Você já teve uma reação desproporcional e depois você se perguntou: por que eu agi assim? Um simples comentário e pronto, você teve uma reação totalmente explosiva. Ou às vezes um olhar que você recebeu que te irritou porque você sentiu que era um olhar de julgamento. Ou então te deixou em estado de alerta. Ou às vezes uma simples conversa que te fez chorar sem você entender o real motivo. Isso não significa que você seja uma pessoa instável. Significa que tem algo dentro de você tentando ser escutado, tentando ser ouvido, e que o seu cérebro está tentando te proteger da forma como ele aprendeu. Nesse vídeo eu quero te mostrar como as emoções realmente funcionam e por que algumas reações vêm com tanta força e como você pode usar a neurociência para entender o que você sente e como você pode se relacionar melhor, com mais consciência, com os outros e com você mesmo. E antes da gente mergulhar no conteúdo, já se inscreve aqui no canal, se você se interessa por desenvolvimento pessoal, transformação emocional, mudança de comportamento com base na neurociência. Eu trago vídeos semanais para te ajudar a reprogramar a sua mente, melhorar os seus hábitos e se tornar uma pessoa emocionalmente mais forte. Se você quiser dar um passo a mais, você pode se tornar membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, como áudios guiados de reprogramação mental semanais. E claro, aproveita para baixar gratuitamente o meu e-book Desafio 21 Dias Antifrágil no link na descrição. Um presente para você fortalecer a sua mente e começar a agir com mais clareza e constância. O que são emoções e como elas nascem dentro de nós? Do ponto de vista da neurociência, as emoções não são reativas, como muitos pensam. Segundo a pesquisadora Lisa Feldman Barrett, elas são construções do nosso cérebro com base em 3 coisas: experiências que você já viveu, ou seja, experiências passadas, sinais internos do corpo, chamados de interocepção, e o contexto ao redor. O cérebro ele não sente de forma neutra. Ele prediz o que você vai sentir baseado no que você já viveu. Então ele acessa o seu arquivo emocional e interpreta o presente com base nas suas memórias passadas. Em outras palavras, o seu cérebro ele está sempre tentando adivinhar o que você vai sentir, antes mesmo de você perceber. E ele usa o que você já viveu com base para isso. Suponhamos que você já foi rejeitado em um relacionamento anterior. Então, você pode acabar sentindo medo de ser rejeitado novamente, mesmo que essa nova pessoa com quem você está se relacionando, ela esteja sendo super cuidadosa com você. Então, isso não é um drama da sua parte. É uma previsão emocional baseado em uma memória afetiva que você já viveu. Então, se você já foi rejeitado em um relacionamento, você pode sim sentir medo de ser rejeitado de novo, mesmo que essa nova pessoa não tenha feito nada. Mas se esse não é o seu caso, é alguma outra situação, né, independente de qual seja, mas que você percebe que você costuma reagir de forma exagerada, pergunte-se, né, essa emoção tem a ver só com o agora? Ou o meu corpo está reagindo como se fosse uma repetição do passado? E diga a você mesmo, em voz baixa, isso não é aquilo que eu já vivi, isso é algo novo. E eu posso sim responder de uma forma diferente agora. Esse pequeno momento de consciência faz com que você quebre esse ciclo automático de reações emocionais e você abra espaço para criar novas respostas, literalmente reprogramando seu cérebro, com a ajuda da neuroplasticidade. Então pare e pense, né, reflita sobre isso. Tem alguma situação em que você sente que você está sempre reagindo mais do que você deveria? Será que tem alguma memória do passado ativando esse alarme invisível? Na neurociência, nós usamos 2 termos importantes para explicar como você percebe o mundo e a si mesmo. O primeiro é interocepção e o segundo é esterocepção. Interocepção é a sua percepção do que está acontecendo dentro do corpo. Batimentos cardíacos, tensão muscular, fome, frio, dor, respiração acelerada. Esterocepção é a percepção do que está fora. Então, expressões faciais, tom de voz das pessoas, luz, sons, o clima ao redor. Então, o seu cérebro o tempo todo coleta essas 2 informações, interna e externa, e com base nisso, ele decide como você vai se sentir e como você vai reagir. Mas aqui está um ponto crucial. Se essa leitura estiver alterada, você pode reagir de forma distorcida. Então você pode sentir uma ansiedade, mesmo que nada perigoso esteja acontecendo de fato. Ou você pode ignorar sinais do seu corpo até ele explodir em forma de uma crise, por exemplo. A pesquisadora Lisa Feldman Barrett, ela explica que o cérebro humano funciona por predição emocional. O que é isso? Ele tenta adivinhar o que está acontecendo
e como você deve se sentir com base nessas pistas internas e externas, e também com base na sua memória emocional. É como se o seu cérebro fosse um tradutor simultâneo, pegando sinais do corpo e do ambiente e tentando montar um sentido emocional. Se ele erra a leitura, você sente algo que não tem muito a ver com a realidade, mas parece real. Imagina que alguém te olha de lado. Se o seu corpo já está em estado de alerta, com o coração acelerado, uma respiração curta, tenso, o seu cérebro ele pode interpretar esse olhar como uma ameaça, mesmo que a pessoa esteja só distraída. Por outro lado, se você estiver em equilíbrio interno, você vai perceber esse olhar como neutro, ou nem vai se afetar. Essa integração entre dentro e fora é chamado por Antônio Damasio de base do eu consciente. É aqui que nasce a sensação de isso aqui me afeta, ou isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu vou te passar agora um exercício de alinhamento interno e externo. O objetivo dele é você melhorar sua consciência emocional e evitar reações automáticas desreguladas. Sente-se por um minuto em silêncio e pergunte a você mesmo: o que o meu corpo está me dizendo agora? Observe a sua respiração, a sua postura, se você sente um aperto ou uma leveza. Depois olhe ao redor com calma e pergunte: o que o meu ambiente está me dizendo agora? Algum som me incomoda? Tem algo que me relaxa? E por fim, junte os dois e se pergunte: o que eu estou sentindo de verdade? Por que isso funciona? Porque nesse exercício você ativa o córtex pré-frontal, que é a área de autorregulação emocional, que ajuda o cérebro a fazer uma leitura mais precisa do momento presente. E agora eu vou te deixar uma pergunta de reflexão. Você costuma confiar mais no que você sente por dentro ou no que você percebe ao seu redor? Você escuta mais o que o seu corpo está te dizendo ou o que as pessoas estão demonstrando? Será que o seu corpo, às vezes, ele está pedindo socorro e você só está escutando o barulho de fora? Agora, deixa eu te explicar um ponto essencial sobre as emoções e que pouca gente fala de forma clara. Toda emoção tem duas características que a neurociência chama de dimensões. Ela tem dois aspectos importantes: a intensidade e o tipo de sensação que ela gera. A intensidade é o quanto essa emoção mexe com você fisicamente, o quanto ela te ativa. Se ela te deixa acelerado, com o coração batendo mais rápido, ou se ela te deixa mais tranquilo, em paz. Então a gente está falando de alta ou de baixa energia. E a outra é o tipo de sensação que ela gera, se é algo prazeroso ou se é algo desconfortável. Então essa classificação nos ajuda a entender o que estamos sentindo e como podemos regular. Então, a intensidade é basicamente o quanto aquela emoção ativa o seu corpo. Tem emoção que te deixa super acelerado, como a raiva, por exemplo, ou a ansiedade. E tem emoção que te acalma, como a gratidão, como a serenidade. Isso é o nível de energia que ela gera em você. E quando a gente está falando do tipo de sensação que ela gera em você, é o tom dessa emoção. Se é algo que te faz bem, se é algo que te faz mal. Emoções como o medo ou como a culpa, elas costumam gerar um desconforto. Agora, existem outras emoções que são positivas, como o amor, que te trazem uma sensação de prazer, de segurança. E por que isso é tão importante? Porque você entender isso te ajuda a agir com mais clareza sobre o que está acontecendo com você. Então você para de ser só engolido pelas emoções e começa a lidar com elas de forma mais inteligente. Emoções, elas podem ser comparadas com o clima. Então, por exemplo, se está um dia muito quente demais, tipo a raiva ou a ansiedade, você precisa se refrescar. Você precisa refrescar seu corpo, sua mente, respirar fundo, sair daquele ambiente, colocar o corpo em movimento. Agora, se tá frio demais, tipo a apatia e o desânimo, você precisa se aquecer. Conversar com alguém, se alongar, ouvir algo que te inspire. O segredo está em você reconhecer qual que é o seu estado e qual tipo de resposta ele te pede. Quando você sente uma emoção forte, você pode se perguntar o que seu corpo está te pedindo. Ou você pode reagir no impulso. Essa consciência, ela muda tudo. Porque ao invés de você ser empurrado pela emoção, você começa a usar ela a seu favor. Por exemplo, a raiva e o medo, elas são de alta ativação e elas são negativas. Já a calma e a gratidão, elas são de baixa ativação e elas são positivas. Falando de novo de temperatura, se tá quente demais, você precisa esfriar. Se tá frio demais, você precisa aquecer. Então, com as emoções, isso pode ser feito com respiração, com movimento, com conversa, com pausa. Então, na verdade, você precisa se entender. Quando você está com raiva, por exemplo, ou com medo,
Você tem que entender o que seu corpo quer. Ou do contrário, você vai só reagir. Bom, e não tem como falar de emoções sem falar da adolescência, que é a verdadeira fábrica das emoções. Durante a puberdade, nosso cérebro ele passa por grandes mudanças. A área das emoções, que é o sistema límbico, essa área ela fica hiperativa, enquanto a parte que controla os impulsos, que é o córtex pré-frontal, ele ainda está amadurecendo, né? É como se fosse um carro e esse carro tivesse um motor V8, mas os freios ainda fossem de bicicleta. Então, são emoções intensas, mudanças de humor, na verdade, decisões impulsivas. Todo esse comportamento emocional da adolescência não é um sinal de fraqueza, mas ele faz parte do processo natural do desenvolvimento cerebral. O neurocientista Lawrence Steinberg explica que a adolescência é o segundo maior pico de neuroplasticidade da vida humana, perdendo apenas para os primeiros anos de vida. Ou seja, tudo que vivemos nessa fase tem alto potencial de gravação emocional. Isso inclui elogios, críticas, rejeições e até momentos de abandono. A forma como nós fomos tratados pode ter moldado até a nossa autoconfiança, a nossa sensibilidade ao julgamento das outras pessoas e a nossa forma de amar. A neurocientista Frances Jensen, no livro Cérebro Adolescente, ela diz o seguinte: adolescentes não são adultos pequenos, eles têm cérebros em construção. E em seguida ela fala que emoções intensas, decisões impulsivas, carência de controle não são falhas de caráter. Ela diz que são partes do processo biológico. Vou dar um exemplo para vocês. Uma decepção amorosa nessa fase, ela pode deixar marcas que você pode carregar por anos. E você pode até desenvolver um medo de se relacionar novamente. Mesmo que conscientemente você diga que você superou, o corpo e o cérebro, eles ainda podem reagir com defesa. Eu vou te falar agora um exercício de reprogramação que se chama Resgate Compassivo da sua versão adolescente. Esse exercício ele é indicado para ajudar na reprogramação de traumas emocionais da adolescência, especialmente memórias que ainda causam dor, vergonha ou insegurança. Então feche os seus olhos e respire fundo. Imagine você, com a idade que você tem hoje, encontrando a sua versão adolescente em um momento difícil. Uma briga, uma rejeição, um abandono. Visualize-se se aproximando com carinho e dizendo: eu te entendo, você não era fraco. Só estava tentando lidar com tudo sem entender o que estava acontecendo. Eu estou aqui agora e a gente vai cuidar disso juntos. Fique nessa cena por pelo menos 1 ou 2 minutos, sentindo essa reconexão emocional. Por que isso funciona? Porque quando você resgata aquela versão de você mesmo com compaixão, você aciona a neuroplasticidade, reeditando o significado da memória. O corpo ele começa a registrar segurança no lugar da dor. Você não pode apagar o que você viveu, mas você pode atualizar como isso afeta a sua vida hoje. Pergunta para você fazer uma reflexão. Tem alguma ferida da sua adolescência que ainda mexe com você? Talvez hoje você consiga cuidar dela com mais gentileza do que antes. Bom, agora vamos falar como se formam os vínculos entre as pessoas. Quando nós nos sentimos seguros com alguém, o nosso corpo ele libera ocitocina, conhecida como hormônio do vínculo ou hormônio do amor. Também entra em cena a vasopressina, que é ligada à sensação de estabilidade e confiança duradoura. Então esses hormônios, eles atuam em áreas do nosso cérebro ligados à recompensa, ligados ao bem-estar. Então é por isso que perto de certas pessoas você se sente mais leve. Por isso, não é só questão de você gostar. O seu corpo ele literalmente aprende a confiar antes mesmo de você pensar a respeito. O neurocientista Paul Zek, ele chama a ocitocina de molécula da moralidade, porque ela está por trás de comportamentos como empatia, como generosidade e conexão humana. É ela que permite que você se entregue com segurança em uma relação. E além disso, quando você está ao lado de alguém que te acolhe de verdade, o seu corpo ele ativa o sistema nervoso parasimpático. É o mesmo que te ajuda a relaxar, baixar sua frequência cardíaca e desligar o seu estado de alerta. Ou seja, estar com pessoas seguras cura o nosso corpo, não só o nosso coração. Em um estudo com ratinhos monogâmicos, os cientistas bloquearam a ocitocina e observaram que eles pararam de formar laços afetivos. Em humanos, o efeito é similar. Se não nos sentimos seguros, não conseguimos criar conexões profundas, por mais que a gente queira racionalmente. Agora eu vou te passar um exercício que se chama Mapa da Segurança Relacional. Pegue papel e caneta ou apenas feche os olhos. Lembre-se de uma pessoa
com quem você já se sentiu profundamente seguro, acolhido ou acolhida, visto. Pode ser alguém da sua infância, uma amizade, alguém com quem você já se abriu e se sentiu aceito. Agora, pergunte a si mesmo: como o meu corpo reagia perto dessa pessoa? Que tipo de pensamentos e sentimentos essa relação despertava em mim? E com quem eu convivo hoje que me dá essa mesma sensação? Perceber quem te cura é tão importante quanto perceber o que te machuca. Quais pessoas na sua vida te fizeram se sentir acolhido e seguro? Como isso te influenciou? E como você pode cultivar mais dessas conexões hoje? São as perguntas que eu deixo para você. Agora vamos falar de ferramentas simples para você lidar com o que você sente. Entender as suas emoções é só o primeiro passo e o próximo é saber o que fazer com elas. A neurociência ela tem mostrado que algumas práticas simples podem reorganizar completamente a forma como seu cérebro reage ao que você sente. A primeira delas é: dê nome ao que você sente. Estudos com ressonância magnética mostram que você nomear a emoção ativa o seu córtex pré-frontal, que é a área de autorregulação, e, consequentemente, reduz a atividade da amígdala, que é responsável pelas nossas respostas de medo e estresse. Quando você diz assim, estou irritado, em vez de apenas reagir, o seu cérebro entende que você não precisa entrar em estado de ameaça total. Então você assume o comando. Um exemplo: ao invés de você dizer eu estou mal, experimente dizer estou frustrado porque eu não fui ouvido, ou estou ansioso com essa incerteza. Isso muda tudo. A segunda é: use ferramentas de identificação emocional. Aplicativos como o Moodimeter, baseado na pesquisa da Universidade de Yale, ajudam você a identificar as suas emoções em segundos, cruzando dois fatores: intensidade e qualidade da emoção. Isso aumenta o seu vocabulário emocional e faz com que você enxergue padrões nos seus estados internos. Então você começa a perceber o que costuma te disparar. A terceira é: regule o seu sistema nervoso com a respiração. Use a respiração com um tempo de exalação maior do que a inalação. A técnica de respiração 1-2 é extremamente simples e poderosa, porque ela é baseada numa lógica fisiológica bem conhecida. Então, exalar por mais tempo do que inalar ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o responsável por te acalmar, reduzir a frequência cardíaca e trazer uma sensação de segurança para o corpo. Como que funciona a técnica 1-2? Você simplesmente exala o dobro do tempo que você inspira. Então, um exemplo básico: você inspira pelo nariz contando até 4 e expira pela boca contando até 8. E você pode adaptar os tempos. Então, você pode fazer 3 segundos de inspiração com 6 segundos de expiração, 5 segundos de inspiração e 10 segundos de expiração. O importante é você manter a relação de 1-2 entre entrada e saída do ar. Por que isso funciona? Cientificamente, a inspiração ela está ligada a uma leve ativação do sistema simpático, o de alerta. E a expiração longa e lenta estimula o nervo vago, que é a principal via de controle do sistema parasimpático, de relaxamento. Então essa técnica ela é usada em treinamento de atletas para controle emocional, terapia de ansiedade, meditação ativa, regulação emocional em crises de estresse ou raiva. E quando você pode usar? Quando você estiver com uma ansiedade leve, antes de dormir, antes de uma conversa difícil. Então, para você se acalmar em segundos, em qualquer lugar, use essa técnica 1-2, que ativa o seu sistema parasimpático, que é responsável pela sua calma, pelo seu equilíbrio. Essa mudança fisiológica, ela envia uma mensagem ao seu cérebro de que está tudo bem agora, tá? E uma dica que eu deixo para você é: faça 3 ciclos dessa respiração quando você sentir que está sobrecarregado. O seu estado interno ele muda em menos de 2 minutos. E a pergunta de reflexão que eu quero deixar para você é: quando você se sente sobrecarregado, você foge da emoção, reage no automático, ou você consegue pausar e perguntar: o que isso está tentando me mostrar? Se você me assistiu até aqui, parabéns! E muito obrigada. Isso já mostra o quanto você está comprometido com o seu crescimento emocional. E se eu pudesse resumir tudo que eu falei aqui em 4 atitudes práticas, seria assim: dê nome ao que você sente, respire com consciência, mova o corpo e observe os padrões. Emoções não são inimigas, elas são mapas.
E quando você aprende a ler o que você sente, você para de fugir de si e começa a se transformar com consciência. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que está tentando lidar com as próprias emoções. Talvez essa pessoa só precise de um mapa também. E se você quiser continuar essa jornada aqui comigo, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal. Tem vídeo novo toda semana. E também se tornar membro aqui do canal e receber áudios guiados exclusivos para fortalecer a sua mente. E claro, baixar o e-book gratuito Desafio 21 Dias Antifrágil, e o link tá aqui na descrição. É um passo simples, mas poderoso para você começar a treinar o seu cérebro para enfrentar a vida com mais clareza e confiança. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!